Boa noite a todos. Toda essa aprontação é para a gente poder, minhas amigas aí, poder gravar. E amanhã vai estar lá no YouTube, na minha página. Então, se vocês gostaram, quiserem indicar para alguém, podem consultar lá, que ainda hoje eu coloco lá gravada para que a gente possa refletir, né? E espero que todos possam gostar. Estou muito feliz, né? Estou vendo gente nova aqui. São pessoas que eu fico até emocionada de falar. Eu vim de uma casa espírita muito longe daqui, Casa do Caminho, lá de Primavera. E hoje eu estou tendo a agradável surpresa de uma das pessoas que trabalhou comigo lá há 20 e tantos anos, está visitando Botucatu e veio até aqui. Então, muito grata pela sua presença, da filha, da neta, e assim vai, né? São os presentinhos que Jesus salpica nas nossas vidas, né? Ela sabe o tanto que eu a amo, né? A gente teve uma boa amizade, a gente trabalhou muito na Casa Espírita e isso só fortaleceu, né? Como tenho laços fortalecidos com todos aqui, né? Bom, eu no meu aniversário ganhei um presente de uma amiga querida daqui da casa, um livro, né? Um excelente presente. E ao ler, eu passei por um capítulo e amei o capítulo, né? E achei justo dividido com vocês, né? Então eu passei uma temporada aí recolhida na minha casa com um problema de saúde, então passei o tempo todo lendo aquele capítulo e voltando atrás, e ponderando, e discutindo com alguma amiga que ia lá, falava alguma coisa, né? E hoje, quando eu amanheci, eu falei, gente, faz acho que uns 5 meses que eu não falo lá na frente. Aí me subiu um gelo aqui no meu peito, né? Aí falei pro Navi, parece que é a primeira vez que eu vou falar, mas faz 4 meses que eu estou estudando esse texto, essas 3 folhas, que história é essa, né? Então eu espero conseguir transmitir o que o texto vem trazendo. A gente vai falar sobre a construção, como está a nossa construção deste relacionamento que a gente tem com Deus. A gente tem acertado com Ele todos os dias, nós temos nos mantido próximo dele, ou a gente se aproxima só quando a coisa está ficando muito ruim. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Então aqui no atendimento fraterno que eu faço com os amigos, a gente sempre pergunta para as pessoas como você está se relacionando, como são as suas preces, né? E a gente, um dos indicadores no atendimento fraterno, quem já passou por aqui sabe, é pedir que fale com Deus, fale com Jesus várias vezes ao dia, né? Não saia da sua cama sem antes ter conversado com Ele, não durma sem antes ter agradecido e falado com Ele. Então assim a gente vai construindo o nosso relacionamento com Ele, né? Mas quando que começa tudo isso, né? Acreditaram alguns, quando foi dito, né, quando foi anunciado pelos profetas a vinda de Jesus, que isso aconteceu assim 300, 400, 500 anos antes do nascimento de Jesus. Os profetas já anunciavam que ia chegar alguém, que era alguém muito especial, que era alguém que vinha mudar a condição de quem vivia na terra. Alguns acreditaram, né, que esse Jesus, que é o governador espiritual da terra, o Cristo planetário, o espírito mais nobre que já pisou na terra, muitos e muitos acreditaram, e acreditam até hoje, né? Que ele veio para separar os seres humanos. E quando eu li a primeira vez essa folha, eu falei, como assim? Mas olha isso. As grandes brigas e algumas guerras não começam por motivos religiosos? Ainda não existe aqueles que acreditam que Jesus veio para separar os cristãos dos muçulmanos, por exemplo, dos judeus, né? Daqueles que professam uma religião afrodescendente. Então existe muito dessa conversa, porque quando ele foi anunciado, a grande maioria que ouviam que ia chegar alguém, né, que era filho de Deus, ele estava vindo para, tipo assim, favorecer uma nação, favorecer uma parcela de pessoas, né? Como se ele viesse com um motivo, não um dom, mas era um motivo mesmo, mais revolucionário, mais político, né? E agradar uma pequena parcela, né, de pessoas, enquanto outras iam se lastimar. E a gente sabe que não foi nada disso, né? Porque se Deus é amor, é justiça, é bondade, é tudo de melhor, e por isso é Deus, não tinha como isso ter razão,
né? E Emmanuel vem e nos diz, ó, não li nenhuma vez, hein? Falei para ela, essa moça aqui, a última palestra que ela fez, aí ela tá brava. Ela falou sem olhar em lugar nenhum, e eu saí daqui e falei, gente, ela tá feito um violinista que vai lá e toca sem olhar a partitura, né? E agora eu olhei para ela e falei, olha, nem olhei no livro até agora, hein? Não é inveja, hein? É só um pouco de olho grande. Tudo brincadeira. Então, aí assim, Emmanuel nos diz, né, que Jesus veio, né, e ele tinha ali uma missão que não tinha nada a ver, né, com o fato dele defender uma pequena parcela, ou um país, e deixando outros de lado, né. E na verdade, né, Emmanuel nos afirma que Jesus veio nos salvar. Mas isso é uma frase que a gente ouve todos os dias, né? A gente lê em muitas, em camisetas, em outdoors, né? Jesus veio nos salvar. Ou então as pessoas nos falam, olha, Jesus me salvou. Olha, Malu, eu estava passando uma situação assim, e Jesus me salvou, e eu acredito, né? Mas será que Jesus vai chegar e vai falar, Malu, fica de lado aí que eu vou acertar aí o que você fez de errado e vou te salvar dessa situação? Não é bem assim, né? Nós vamos ter a responsabilidade em cima de tudo aquilo que a gente fez que não foi bom, que não foi coerente, que não foi certo. E o que Ele nos faz, Ele nos salva, e esse salvar é na medida que Ele nos aponta como a gente pode consertar todos os equívocos que nós temos durante a nossa vida. Quais são esses equívocos, né? Tudo aquilo que a gente alimenta dentro do coração e que não é bom. Então, quantos de nós luta diariamente para tirar de dentro de si o orgulho, a vaidade? Muitos lutam, pensam nisso desde que amanhece, né? O julgamento, o preconceito, muitos fazem isso, né? Então, ele vem e nos mostra como que nós podemos sair disso, como que nós podemos lidar com isso. Ah, mas como que eu faço? O Evangelho de ponta a ponta nos ensina através das suas lições o que fazer com segurança, né? Então nós temos, não adianta, cada um de nós vai ter uma parcela ainda desses equívocos, nós vamos chamar essas falhas, esses defeitos de equívocos, né? Cada um de nós vai ter uma quantidade deles dentro de si ainda, por isso que nós estamos num planeta de expiação e provas, senão nós estávamos lá em mundos celestes. Vamos chegar lá, o dia que a gente conseguir se livrar de tudo isso, né, Ana? Mas nós estamos nos esforçando, ou pelo menos a gente acredita que está se esforçando. Às vezes é só até alguém tirar a gente do sério, mas o interessante é isso. Alguém tirou a gente do sério, a gente está perseverando para não cometer o mesmo equívoco, né? Então, no livro Vinha de Luz, do texto Plataforma do Mestre, Emmanuel nos diz que, está lá escrito, né? Que Jesus salvará seu povo dos seus pecados, está em Mateus. Ele salvará seu povo dos seus pecados. Quem é seu povo? Somos nós. O que é o pecado? Esses equívocos nós cometemos. Eu sou orgulhosa, então eu tenho um equívoco grande aqui. Eu sou julgadora, eu estou julgando aqui, eu estou com uma cara de paisagem, está aqui um tribunal dentro da minha mente julgando gregos e troianos. Então eu sou uma pecadora, né? Eu sou uma pessoa preconceituosa, né? E por aí adiante. Então tudo aquilo que não for condizente com uma boa qualidade de vida, de moralidade, vai ser um equívoco que Jesus vem e nos mostra como evitar. Então, Ele não vai nos salvar tirando aquele equívoco de nós. Não, Ele vai nos mostrar como é que a gente vai fazer para se livrar daquilo. Certo até aqui? Vocês estão me olhando com tanta atenção que eu estou gostando muito. Dá até para fazer uma provinha e todo mundo tira 10 daqui a pouco. Então é bom a gente lembrar que há 2000 anos atrás, quando foi anunciada a sua vinda, muitos pensaram que ele vinha como um general. E hoje eu lendo ali pela última vez na minha casa isso aqui, eu pensei, né, ele vinha como um general salvando regiões, o país, ou algum, né, no pensamento deles, salvava aquele povo, o resto ia morrer ou ia sofrer muito.
e que a gente às vezes vê, né, nas imagens lá na internet, quando aparece às vezes a imagem de algum anjo, uns anjos com umas espadas, né? Porque ainda muitos perseveram nessa ideia de ser, salvar na ideia de guerra, salvar na ideia de braveza, né? De imposição, né? Mas não é bem isso, né? Então, apesar de muitos homens, comandantes ou comandados, atribuírem a Jesus esse encargo aí dele vir, né? Vir como um general, não é nada disso, né? Ele provou quando veio que a missão dele era espalhar amor de ponta a ponta do planeta, né? E fez isso, assim, com maestria, né? Ele foi o maior, né? E tanto é que ele é o maior espírito, né? Que pisou na Terra, né? Muito bem. Mas muitos de nós às vezes esquecem uma frase que Jesus falou, né? Que é assim: não queira o discípulo ser maior que o mestre. O que ele quis dizer com isso, né? Porque muitas vezes a gente começa a criar verdades dentro do nosso coração, verdades nossas, tipo: eu sou assim mesmo, hein? Comigo não tem jeito, é olho por olho e dente por dente. Esse que fala assim, ele está indo na lei de Talião, né? Que é coisa que remonta lá não sei de quando. Então, às vezes a gente cria algumas regras internas que são nossas, que não tem a ver com o que ele nos deixou como lição, né? Então, muitas vezes a gente abdica, né? Abre mão dos ensinamentos que ele nos trouxe para poder eleger as nossas próprias preferências, sejam preferências políticas, religiosas ou ideológicas. A gente às vezes comete esse engano. E aí a gente vai ver muitas vezes as pessoas falarem: não, mas eu sou assim, não tem. E outros, pior ainda, né? Não, na próxima encarnação eu penso nisso, aí eu conserto isso na próxima encarnação. O que é um risco, né? Tá arriscando um olho, porque, como assim, né? Imagine vocês que para a gente nascer da nossa família, no grupo de amigos que a gente precisa conviver, naquele relacionamento, às vezes demora muito tempo para encontrar as pessoas que têm que nascer conosco ali naquela convivência. Então, se eu deixo para acertar com aquela pessoa na próxima encarnação, essa próxima encarnação pode vir só dali 1000 anos. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Então, veja bem, porque tudo que a gente observa ao estudar o Evangelho, ao estudar os livros da codificação, é que o investimento de Jesus, ao nos ensinar, visava o nosso progresso moral. Então, tudo nos leva a progredir moralmente, né? E aí basta ler, né? Cada vez que a gente lê o Evangelho, às vezes a gente fala: nossa, eu li isso aqui, tinha um jeito, entendi de um jeito, agora eu estou vendo de outro. Normalmente é assim, né? Por quê? Porque a gente também está progredindo naquilo. E aí a gente entende que a visão dele não era judiar de ninguém, pelo contrário, ele quer o nosso progresso moral, né? A nossa ascendência moral. E aí, se alguém aqui já estudou o Livro dos Espíritos, né? Basta ler, que a gente vai ver que todo investimento tido ali mostra, né? Como deverá ser, prescreve a conduta moral na Terra. E por que isso? Porque não adianta eu falar: Jesus veio para falar sobre a construção do reino de Deus. Se eu não tiver uma condição moral melhor, eu não vou conseguir construir esse reino de Deus dentro do meu coração. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, o meu dia tem que ser um dia de 24 horas investido nisso, para que eu possa falar: puxa vida, hoje eu passei um dia que eu construí essa base que ele espera de mim, né? Olha, o livro Céu e Inferno, não sei se alguém já leu, nem vou mandar levantar a mão, porque eu sei que todo mundo, esses aqui tudo leram, não leram? Olha lá, belezinha. E quando eu esqueci alguma coisa, eles vão me ajudar. O livro Céu e Inferno é uma maravilha para ler, eu indico a todos, deve ter aí na biblioteca. Kardec, quando escreveu, ele foi muito inspirado. Kardec tinha a ajuda de uma galera muito alta, né, que o ajudou ali, inclusive o Espírito da Verdade. Mas ele não sentou num lugar e falou: eu acho que é isso. Que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Não foi bem assim, né? Ele
fazia pergunta, né, para médiuns de vários lugares, coletava essas informações e depois aceitava como era a resposta. E aí, nisso, ele falou com espíritos de muitos matizes diferentes classes sociais, de diferentes níveis intelectuais. E ele percebeu que as respostas de como era a vida após a morte diferenciava um dos outros, né? E ele escreveu então no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, o capítulo Código Penal da Vida Futura. Gente, tem um código penal, pensa isso, né? Não é só na Terra que tem os códigos penais, na espiritualidade também, e é muito interessante. Ele aqui traz 3, né? Esse texto traz 3 desses códigos, mas lá no livro Céu e Inferno tem bastante, eu não lembro quantos agora, não sei se o Bira lembra quantos são, se são 15 ou 16, não sei, é uma quantia boa, né? Só porque eu elogiei. Elogiei, deu nisso, né? Mas tô brincando, essa leitura vai nos dar base para que a gente possa entender, né, como é que acontece com a nossa ida para o plano espiritual, né? Então a gente vai abrir os olhos, que não é aquela história, fulano agora descansou, fulano agora está olhando por mim. É mais sério, é muito sério, né? E não é que o Espiritismo foi lá e escreveu esse código penal né, chutando, não, né? Teve toda essa intervenção espiritual para sair todos esses códigos penais, que lá no livro eu acho que é mais de 17. Então veja bem, eu quero explicar isso muito bem, porque é um pouco assustador, não assustador de terror, é assustador diante da responsabilidade que nos coloca, né? Veja bem, a alma ou o espírito, todos nós, sofre na vida espiritual, quer dizer, sofre depois que desencarna, as consequências de todas as imperfeições de que não conseguiu eliminar durante sua vida física. Então, se a gente passar para o outro lado, carregando uma única imperfeição, a gente vai sofrer. E aí eu vejo as pessoas falarem, no tal centro espírita, na reunião mediúnica, veio um sofredor. E eu me conscientizei que a grande parte é sofredora. Não é? Porque cada um de nós ainda não está enroscado com um pouco de orgulho, com um pouco de vaidade, muito mais ou menos, alguns com preconceito, né? Alguns com orgulho. Então, se a gente não se despojou disso, nós, do outro lado, vamos sofrer as consequências disso. Por quê? Porque o estado do espírito feliz ou infeliz, de felicidade ou de infelicidade, está relacionado com o grau da sua purificação ou da sua imperfeição. Se eu sou um espírito que tem imperfeição, vou ser infeliz, vou ser sofredora. Se eu sou uma pessoa altamente cumpridora de tudo, né? Não deixei nada para trás, eu vou ser um espírito que não vai sofrer. Então, no segundo, aqui ele diz que a felicidade plena está ligada à perfeição. Então, nós podemos imaginar que Jesus era muito feliz, porque Jesus foi o espírito mais perfeito que passou pela Terra. Então, a felicidade plena está ligada à perfeição. Então é bom a gente se esforçar, né? Ou seja, a purificação completa do espírito. Eu acho que isso aqui define bem Jesus, né? Porque ele é o espírito mais puro que passou pela Terra. Toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento e de privação de alegria. Mas toda qualidade que a gente adquire é motivo de alegria e de atenuação de sofrimento. Então vale a pena a gente se esforçar para deixar alguns equívocos de lado, porque a nossa felicidade vai aumentar, né? Porque sendo habitantes de um planeta de expiação e provas, nós vamos ter pinceladas de felicidade, né?
Os cientistas dizem que a gente não ia aguentar 24 horas de felicidade, não ia suportar, né? Porque nosso corpo não foi projetado para ter 24 horas de felicidade. Mas a gente gosta quando fica feliz, né? Por exemplo, ai Malu, você ganhou na loteria. Puf, morri. Então, mais ou menos isso. Puf, morri é bom, né? Ou então você ganhou um prêmio não sei aonde. Então, ó, a mente da gente está ligada a benefícios materiais, né? Podia ser diferente. Ai Malu, você conseguiu eliminar um equívoco. Olha que belezinha, né? Então a gente precisa pensar nisso. E o mais grave agora, não há uma única imperfeição da alma, e eu volto a dizer, quais são as imperfeições? Orgulho, a vaidade, o egoísmo, são todos parentes. E por que eu tenho isso? Porque com o passar das encarnações eu fui loteando aqui dentro e alugando para esse povo todo, o orgulho, a vaidade, a ignorância, a maldade, não sei o que tem, e agora que eu quero tirar, eles não querem sair, né? Eu chego lá com ordem de despejo, mas ninguém quer sair porque foi confortável durante muito tempo. Mas esse é o trabalho que a gente vai ter que fazer, né? Então, olha lá, não existe não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo as suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de uma alegria. Então, por exemplo, a pessoa que rouba, né, compulsivamente, quando ela começa a se esforçar para não fazer mais aquilo, né, vai no psicólogo, se fortalece e tal, quando ela consegue, pode ter certeza que ela passa a ter uma satisfação maior do que aquela que ela tinha quando ela roubava. E assim por diante, eles exemplos, né? Kardec afirma que toda imperfeição gera um tipo de infelicidade. Então, se eu estou infeliz dia e noite, eu preciso fazer uma avaliação. O que é que eu estou fazendo, insistindo numa coisa que não é boa, provavelmente, né? E Kardec faz até um raciocínio de aritmética. Por exemplo, se José tem 5 imperfeições e Maria tem 10, José é mais feliz, vai ter mais momentos felizes que Maria, entendeu? Porque está proporcionalmente ligado. Bom, mas é bom também que a gente se lembre que a gente não sabe, a gente passou por um esquecimento, né? Quando a gente foi nascer, a gente passou por um esquecimento e acontece que a gente está sofrendo, sabe que está passando por uma prova, mas a gente não sabe o que a gente fez. Alguns são sabidos, o pessoal fala, eu estou passando por isso e isso, né? Outros chutam, eu vivo mal com meu marido porque eu matei ele na outra vida. Nossa, eu escuto muito isso. Nossa, matei, mas matei mesmo. Não matei pouco, matei com requintes de crueldade. A gente nunca sabe, né? Às vezes aquele mal-estar com o marido é uma coisa que é fácil de resolver e que é daqui mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está espiando aí uma situação que aconteceu 500 anos atrás, né? A gente não sabe, porque não existe também um departamento onde um funcionário vai lá, tira um arquivo e fala, como é que a Malu tá, hein? Menina, a Malu tá bem. Então tá na hora dela espiar isso aqui. Não existe isso. Nós carregamos aqui dentro, né? Então não vai passar uma imperfeição que a gente não se acerte. Todas vão acertar. Quem aqui leu o livro... Deixa eu olhar para cá, né? Que é a galera que lê. Vamos ver. Memórias de um Suicida. Ivone Pereira. Esse livro é um livro forte, né? Tanto que muita gente espera um pouco para lê-lo. Nossa Senhora. Não achou também? É que eu sou uma pessoa sensível. Eu sou quase um unicórnio. Nossa, eu achei muito forte. Eu ser honesta para vocês, eu cheguei a pular pedaços, né? Quando a coisa ficou muito feia no personagem, eu pulei algumas páginas. Mas ele demorou dezenas de encarnações, né? Ele fez algo e depois ele foi repetindo o personagem. Não vou dar spoiler não, que vocês acham que tem aí, né? Ai, nossa, que povo duro, eu tô chocada. Ninguém achou forte, só eu. Memórias de Suicida? Eu ouvi essa lá, a outras pessoas falam, são outras pessoas unicórnio como eu. Então, tudo brincadeira. Eu sou impressionável, eu achei forte. Então é o seguinte, ele passou
muitas e muitas encarnações, numa vida muito difícil, por um ato cometido lá atrás. E que ele só vai descobrir, né, o livro aí, depois o livro conta, chega nos finalmente, e na última encarnação, que ele vai para a espiritualidade, ele nem quer reencarnar. Ele fica lá, muitos anos, 90 ou quase 100, né? Ele não quer reencarnar devido ao sofrimento. Então, veja bem, quando ele reencarnar, ele vai acertar questões de, não sei, 200, 300, 400 anos antes. A gente não sabe, né? Então, às vezes a gente está passando uma situação difícil com um familiar, né? Com um parente, uma situação de trabalho, eu estou espiando algo que eu plantei lá atrás, porque tudo é plantio e tudo é colheita. Não, a gente não sai dessa roda. Ou eu estou plantando, ou eu estou colhendo. É melhor colher, hein? Mas colher coisa boa, né? Porque eu posso ter plantado coisas desagradáveis e sou obrigada a colher as coisas desagradáveis agora. Então temos que pensar bastante nisso, né? De novo, né, que Jesus veio à Terra para nos orientar, para nos salvar desses equívocos que a gente comete, né? E Emmanuel nos diz que nós estamos apenas no início do nosso apostolado evangélico. Nós ainda estamos engatinhando. Um dia o Eduardo falou um negócio legal, que ele falou assim, que Jesus é aquele irmão que a gente tem graduado, e a gente tudo é aquela molecadinha do pré-primário, né, Eduardo? Teimosa que só, né? Então, avança um passo, dá 2 para trás, né? Fala que vai fazer direito, num dia, no outro, ai não, pelo amor, né? E até entender que a vinda para a Terra não é um grande happy hour, às vezes já passou metade da vida, né? Quando a pessoa fala, nossa, isso aqui não é um parque de diversões, né? Eu vou pagar caro tudo que eu fiz, né? Não vai pagar, vai ter acertos, né? De aprendizagem. Muito bem, então, e o investimento do Evangelho é trazer para o nosso coração condições de eu ter esse reino de Deus aqui dentro, para que eu possa sonhar com um mundo melhor. Porque como eu posso sonhar com um mundo melhor se eu estou vibrando só no que não é bom? Se eu passo o dia com raiva, se eu passo o dia chutando a porta, xingando quem me fechou no trânsito e tudo mais, vibrando na raiva, né? Como que eu posso imaginar um mundo que não tenha isso? Então eu preciso dessa mudança, né? Eu preciso fazer esses acertos para poder fazer jus a querer algo assim, né? Então, mas se eu estou desejosa de viver uma vida melhor, uma vida onde Jesus está exemplificando para mim o que eu devo fazer, eu preciso fazer uma coisa, eu tenho que dar um mergulho dentro de mim e destituir aquele rei orgulhoso que eu trago aqui dentro, que é o meu ego, né? Para que eu possa, então, falar, olha, Jesus me salvou, Ele me mostrou o caminho e eu estou nesse caminho até hoje. Mas é preciso, né? É necessário que a gente confie nele principalmente. E aí tem uma frase maravilhosa, quando a gente confia plenamente, né? Olhai as aves do céu, vocês conhecem, né? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem têm celeiros, e Deus cuida delas o tempo todo, né? Então, se a gente tiver esta confiança, tudo mais vai simplificar, né? Bom, Jesus veio para a Terra não para um grupo seleto de pessoas, pelo contrário, ele veio para abraçar a Terra. E eu fiquei chocada outro dia assistindo um podcast que Jesus é conhecido por pegando o globo inteiro, é uma quantidade pequena, não é a metade do globo que acredita em Jesus, é uma porção menor. Mas este é o caminho mesmo, né? E isso não pode interessar tanto a nós, o interessante é que a gente invista nisso, né? Porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, Cristo é definido como o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então, eu vejo as pessoas falarem, fulano é minha referência, né? Filósofo tal é minha referência. Você pode gostar, mas a tua referência, o teu modelo tem que ser Jesus, né? Eu posso, ter um grande, né, achar um cantor o máximo, mas o meu modelo é Jesus, né? Assim eu vou acertando o meu passo, né? Eu vou acertando a minha sintonia, o meu ritmo, né? Com o ritmo dele, porque senão eu não tenho condições de desejar esse reino que ele fala, que ele anuncia, se eu não tiver em
em constante, como eu vou falar, no ritmo, né? Na batida. Meu coração tem que bater no ritmo dele, né? De amor, de paz, de tranquilidade, né? Então, a ideia, né? A gente entende que a ideia é que a Terra passe, né, de mundo primitivo que foi, hoje estamos no mundo de expiação e provas. Alguns já falam que ela se encaminha para um mundo de regeneração e assim por diante. E ela vai passar, né, ela vai chegar ao mundo celeste passando por todos os estágios necessários. E aí é a responsabilidade de cada um, porque cada um de nós tem que se modificar o suficiente para poder acompanhar essa mudança, né? Porque veja bem, nem todos conseguem acompanhar, né? E a gente percebe isso pela quantidade de pessoas violentas, né? Pela quantidade de pessoas que são mentalmente alteradas, né? Então, ele diz que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, é a mesma coisa do aluno, né? Que está na segunda série, passa para a terceira, aí a professora começa a ensinar frações, aí na soma, quando chega na divisão de frações, ele já emperra ali, mas não tem jeito de aprender, e vai, e a turma evolui, começa a aprender números decimais, passa para a série seguinte, ele não consegue passar, ele fica, né? E aí no ano seguinte, de novo, né? Ele conversa, ele ri, ele brinca, ele não consegue acompanhar a turma, e chega um dia que entre ele e a turma que ele estava, tem uma defasagem muito grande. E assim somos nós, né? Então, muitos que acreditam no poder dos punhos, que acreditam na braveza, que acreditam no poder do dinheiro só, né? Porque o que manda no mundo não é o dinheiro, é o amor, né? É o amor, inclusive, das mães. Eles acabam sendo adaptados a mundos onde eles começam a reaprender. Quem aqui leu Exilados de Capela? Olha aí, mas agora vocês também. Então, se não leram, leiam, que lá explica muito bem como que espíritos que evoluíram intelectualmente, muito, e moralmente zero, precisam ir, né, para planetas onde está se começando para poder aprender. Eu tive numa exposição de Leonardo da Vinci em São Paulo há alguns anos. Você fica chocada, não sei se alguém já foi. O cara projetou, eu não sei em que época que ele viveu no mundo, na Terra, não sei se foi em 1600, 1700, ele projetou submarinos, ele projetou helicóptero, bicicleta, de madeira, estava tudo lá na exposição. E aí você fica, ele projetou uma cidade de madeira, porque estava tendo a peste negra, e a cabeça dele, né, tudo anotado com a letrinha dele lá, que se ele construísse uma cidade de madeira, com os degraus e tal, tudo de madeira, era mais difícil. Mas está lá a explicação. Então você olha, ele atuou em todos os campos, desenhos, pinturas, né? Desenhos de roupas. Eu fui andando pela exposição e falei, gente, como assim, né? Como assim? Espíritos evoluídos que passearam pela Terra. Você pega um Beethoven surdo, ele compôs a nona sinfonia. Surdo, ele põe a mão no piano, deste lado, assim, né? Para ver a vibração e compondo. Hoje a gente fica o ano inteiro martelando a mesma música e não sai direito. E ele compôs surdo. Então, são espíritos evoluídos, intelectualmente avançadíssimos, moralmente zero. Então eles recomeçam em outro lugar, as pessoas aprendem com eles e assim eles conseguem resgatar aquilo que não fizeram tão certo. Mas a gente não precisa disso, a gente pode ser um instrumento maleável do Senhor e avançar, né? Bom, porque muita gente vai acreditar, né? Próxima encarnação eu faço isso. Aí chega na próxima encarnação, cai nos mesmos erros. Chega na outra encarnação, cai nos mesmos erros, aí é tanta perda de tempo, né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é investir nesse sentimento diariamente, ser um replicador de bons sentimentos. Se eu conseguir fazer isso, se eu mantiver o meu sorriso com as pessoas, se eu mantiver o ouvido para ouvi-las, né? Porque muitas vezes você fala para a pessoa, tudo bem, a pessoa fala, tudo, mas a pessoa já está 10 passos longe da gente, então você tem que ter essa consciência do amparo, do conforto que a outra pessoa espera da gente. Então, minha gente, encerrando agora, nós vamos encerrar dizendo que
viver o Evangelho, fazer essa construção com Deus, é o nosso desafio diário, de manhã à noite, né? É um desafio andar corretamente, né? Certamente, recusando as facilidades, recusando os convites que a terra nos oferece. Assim nós estaremos nessa sintonia com o maior. Muito obrigada. Desejo a todos muita paz e levem no coração tudo que a gente falou aqui, contem para os outros e amanhã estará no YouTube, no meu canal. Tudo bem? Muito obrigada. Ai, ai, isso mesmo. A Maria Lúcia falou sobre o livro Céu e Inferno e olhou para mim. Para mim, para o Bira, para o pessoal da esquerda. É o seguinte. Ai, não sei. Peraí. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Na semana?